Senhoras e senhores, diretamente da Bate-Caverna, da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje um Papo e Navalha especial, um Papo e Navalha abençoado, eu diria. Eu tenho o prazer, a honra de ter aqui com a gente hoje meu amigo, pastor Tiago Albertini, ele que passou muito tempo aqui em Criciúma, com a igreja e tudo mais, e hoje ele está com a família servindo na Europa. Meu irmão, é um prazer, uma alegria ter você com a gente aqui hoje. Daniel, o prazer é meu, né, ter essa experiência aqui de participar pela primeira vez de um podcast, mas o prazer de estar contigo e se deixar, eu fico só te ouvindo aqui, porque tu é um cara bom de papo, né? Eu aqui tenho que fazer as perguntas, né? Tem que ser bom de pergunta. Pessoal, lembrando sempre que o Papo e Navalha ele tem um oferecimento da Escolar, e a Escolar é uma linha de produtos masculinos para barbearias ou para aquele cidadão que se cuida e quer ter o cabelo sempre alinhado, com um bom shampoo. Então, toda a linha para cabelo e barba masculino você encontra na Escolar. E também temos o patrocínio da Barbearia Dom Pettini, com 3 unidades aqui na cidade de Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angelone. Conheça lá nossos planos de assinatura, onde você paga uma vez e tem acesso ilimitado ali para fazer seu corte de cabelo, barba. E lá você encontra também os produtos da Escolar, beleza? Para mim tem 50%, né? Para ti é mais caro. Cuidar desse cabelo todo aí é difícil, cara. Não é simples. É brincadeira. Tiagão, conta um pouco da tua história, cara. Tu nasceu no Rio ou já nasceu na missão? Como é que? Que tu vem de uma família de pastor, né? Pastor Roberto Albertini, um abração para ele, para a Celeste. Então, estão hoje trabalhando na Alemanha, né? Sim. E como que começa essa tua trajetória? Bom, fui gerado já em Minas Gerais. Na ocasião, meus pais já haviam deixado o Rio de Janeiro e estavam já servindo a Deus e a Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro como missionários no interior de Minas Gerais. Uhum. Então, lá eu fui gerado. Mas, na ocasião assim mais próxima do nascimento, a minha mãe foi para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu nasci no Rio de Janeiro. Sou carioca da gema. Carioca. Flamenguista. Flamenguista, né? Carioca da gema. É mesmo? Né? Ninguém é perfeito. Né? E aí, vivi pouco tempo no Rio de Janeiro. Não me considero assim um carioca com todos os trejeitos, sabe? De um carioca. Às vezes, quando eu me deparo com eu percebo quanto eu não sou. Porque vivi em vários lugares do Brasil, né? Nessas andanças aí dos meus pais, até que viemos parar aqui em Criciúma. Uhum. Então, mas antes de virmos para cá, nós vivemos no leste de Minas, no sul de Minas, no interior do Rio de Janeiro, e no Espírito Santo. Vivemos um tempo em São Paulo. Tudo isso por causa do ministério, do serviço, né, do evangelho. Uhum. Meus pais viajavam bastante, sendo deslocados assim com um propósito de evangelização, de pregação, de cuidar de pessoas, de igrejas. E a gente foi crescendo assim pelo Brasil, até que viemos para cá. Se eu não me engano, em meados de 99, talvez. Uhum. Por aí, 2000 no máximo. E aí ficam em Criciúma? Ficamos em Criciúma aqui até há 6 anos atrás. Uhum. 2018. 2018. Então aqui eu me desenvolvi também, né? Cheguei aqui na adolescência e aqui casei, né, com a minha esposa, que é criciumense, e tive meu filho mais velho, Gabriel. Lá em casa é uma quebra de hierarquia, o pessoal diz, que o Gabriel veio primeiro e depois o Miguel. Inverteu a ordem hierárquica. Miguel nasceu lá na Inglaterra, nasceu lá em Londres, há 3 anos atrás. Então, de maneira assim panorâmica, essa é a nossa história. E aqui na cidade de Criciúma, onde você constitui família, tudo, aqui você desenvolve também a questão do teu ministério. Sim.
desde pequeno, desde novo, né? Desde nascimento, eu já fui assim conduzido para esse propósito, né? Uhum. Nasci num ambiente evangélico e nesse ambiente eu já fui percebendo a minha vocação, Uhum. né? Minha vocação para também ser um agente aí do evangelho. Então, desde pequeno já auxiliava os meus pais. Eu me lembro que numa ocasião lá em Taubaté, São Paulo, meus pais tinham um programa de rádio, quando a rádio ainda era aquele meio de comunicação assim, muito eficaz. Uhum. Não que não seja mais, mas hoje, com a internet, a gente percebe que isso já tem Mudado mudado bastante. bastante. Na época, as pessoas estavam muito mais conectadas à rádio, né? Era o que tinha, né? Era o que tinha. E meus pais tinham um programa chamado Palavra de Vida. Uhum. E nesse programa, muitas pessoas, uma audiência muito grande na cidade de Taubaté, e não sei por que necessidade eles viajaram. E o programa ia estar lá aberto, o espaço estaria aberto, mas estaria rodando assim apenas algumas vinhetas, Uhum. algumas Músicas. músicas. E eu olhei para minha irmã, eu novo, assim, não sei se eu tinha 13 ou 14. Aí eu olhei para a Kézia, minha irmã, e falei assim: ó, sabe uma coisa? Vamos para a rádio. Sério? Eu e você. Sem conversar com os pais? Sem nada. Autônomo. E encaramos lá o microfone e começamos a tocar o programa, mas assim, uma experiência assim bem assim amadora, mas que me deu também um novo despertamento. Poxa, eu posso comunicar, Uhum. sabe, o evangelho, porque isso não é uma coisa assim tão impossível. Eu posso ser um comunicador, eu posso falar com pessoas, eu posso transmitir o evangelho, apesar de muito jovem, eu tive essa experiência assim, e aquilo foi um divisor de águas, porque eu quebrei ali um tabu, né? Uhum. Então, de lá para cá, eu tenho imergido nisso, né? Propagar o evangelho. Certo. E o desafio, né, Daniel, É. é você se contextualizar, né? Isso. É você O se mundo contextualizar. tá mudando muito rápido, né? E você tem que ir É, armando as melhores estratégias para o momento. exatamente. A abordagem, né, a linguagem, né? Você vai se comunicar hoje com essa geração, você precisa entender o que diz alguma coisa para eles e o que Uhum. não diz. Então, ao longo dessa trajetória, a gente tem tentado ser um comunicador do evangelho. Agora, aqui em Criciúma, depois de chegarmos aqui com muita dificuldade no início, para quem é catarinense, isso pode parecer estranho, mas vir para o estado de Santa Catarina é como sair de um país e vir para o outro. É mesmo? Sensação é. Isso que você veio para cá do interior de São Paulo, isso? Viemos de Taubaté, São Paulo, que não é Isso. uma cidade assim tão interiorana, próxima de São Paulo, uma cidade até uma cidade conhecida no Brasil, Sim, né? sim. Muitos personagens, né, importantes da história são de Taubaté. Uma cidade interessante. Mas a gente saiu de lá e veio para cá, e aqui o choque de realidade é grande para Uhum. quem chega. E o que você pontuaria assim como Olha, a cultura do sul do país, vivendo hoje na Europa, eu posso dizer que quando você sai da Europa e você desembarca aqui em Florianópolis, você parece que não tem um choque tão grande quanto você desembarcar em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque me parece similar, Uhum. sabe? A cultura tem uma influência europeia muito Sim. grande. E esse choque a gente sente quando sai do centro do país, Uhum. do sudeste ou do nordeste e vem para cá, ou do norte. Então foi o nosso caso. A gente percebeu logo uma diferença enorme na culinária, Uhum. né, no comportamento social das pessoas, na maneira de se comunicar, Uhum. como as pessoas
geriam a sua própria vida, seus próprios negócios, o ritmo de vida é totalmente diferente. Totalmente diferente. Por exemplo, é comum no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, capital, o cidadão passar no colégio, pegar os filhos com uniforme e ir para a igreja. Uhum. Com o cabelo assim mal arrumado e não perfumado. Aqui você sabe que, se tratando de Criciúma especificamente, isso é uma coisa Uhum. assim Fora do comum. contraditória. Não. O cara não vai fazer isso. Então você vem com aquela visão de mundo. Uhum. E você chega aqui, você tem um choque em todas as instâncias, assim. Para mim foi bem desafiador. Uhum. Por exemplo, até o fato de ser convidado para almoçar na casa de uma pessoa e conhecer a galinha com polenta pela primeira vez. Sério? Aquilo, Veio que conhecer é isso? aqui? que negócio é esse? Galinha com polenta. Que polenta é essa? Polentão. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente era convidado por alguém, por alguma família, né, de origem assim italiana, aquele pessoal que mantém aquelas tradições, a gente olhava, eu como adolescente, puxa, vou ter que enfrentar isso. Hoje eu adoro a galinha com polenta, eu gosto demais. E isso que você é de uma família com descendência italiana. Pois é. E não por conhecia. ironia, por ironia. E não conhecia galinha com polenta, cara. Para nós lá, a polenta era outra coisa. É mesmo? Eu morei em Minas Gerais, a polenta é uma outra comida diferente. Entendeu? A galinha, todo mundo conhece no Brasil todo. Mas, enfim, isso é só um exemplo, né, da distância cultural. E você apresenta toda esse seu olhar para essas diferenças, mesmo você sendo uma pessoa acostumada a estar trocando de local com bastante frequência, né? Sim. Então, imagino que para um cidadão que faz essa troca pela primeira vez, o choque seja ainda maior. Acredito que sim, muito maior. Apesar de eu já ter tido experiências de ter morado no Espírito Santo, em Minas Gerais, cujas lembranças que eu tenho também são muito boas, Minas Gerais. É porque quando tu é criança, tu gosta de tudo, né? Então, mas Minas Gerais é uma culinária também muito boa, as pessoas também são pessoas assim muito bacanas, as experiências são muito boas. Mas em Criciúma eu posso dizer que foi que depois que a gente conseguiu transpor essa barreira cultural, a gente pode dizer, eu pelo menos posso dizer por mim, que é a melhor cidade que eu já morei no Brasil. É mesmo? É. Uma cidade que a gente tem o prazer de voltar e a gente gosta hoje mesmo, gosta. Não é apenas uma adaptação forçada, mas é assim uma familiarização. Certo. É. E aqui na cidade de Criciúma, você desenvolveu toda a sua parte pastoral, né? E o pastor, salve o engano meu, ele é um cara que tem a missão de passar o evangelho, mas hoje a gente tem essa visão da tricotomia, né, cara? Que não é só a questão espiritual, né? Tem um ser humano ali que ele precisa também de orientação, ele precisa, às vezes, de um direcionamento. Como que ou como que foi isso aqui? E se é muito diferente as necessidades do cidadão criciumense ou brasileiro aqui e o cara que está na Europa? Ou as dores e as dificuldades são muito parecidas? Daniel, o ser humano, ele é um ser complexo, né? Sim. É muito complexo. O cara que diz assim, não, eu sei lidar com gente, ele está sendo muito genérico. Né? Lidar com pessoas é um desafio muito grande, porque o ser humano, ele tanto que nossa impressão digital, ela é diferente, não existe ninguém igual a você no planeta. E você não é apenas você também. Você é você e a tua vida, as tuas circunstâncias, né? É a tua realidade. Sim. Então, obviamente, eu faço muito essas observações vivendo fora do Brasil.
Eu fico, às vezes, assim, dentro de um metrô, olhando para alguém, às vezes desvio o olhar e olho para outro, e começo a perceber, puxa, parece que eu já vi uma pessoa parecida com essa. Mas essa é diferente. Por quê? Porque nasceu num lugar diferente. Porque o clima é diferente. Uhum. Porque o país tem uma história diferente da nossa. Então existem tantas variantes e obviamente que o evangelho também precisa o evangelho não se adapta, mas o evangelho precisa permear. Ele Uhum. precisa, sabe? Ele precisa percorrer por esse caminho. Então, o europeu, ele vive uma realidade distinta, né? Você tem poder de compra, Uhum. o cara não tem problema de segurança pública como nós temos aqui no Brasil, Uhum. né? O policial anda desarmado na rua, entendeu? É claro que tem uma polícia elitizada, Uhum. eficiente e armada até os dentes, Uhum. mas ela não está assim. Ostensiva na rua. Não, entendeu? Então são outras realidades. Você vai pregar um evangelho, se você for pregar um evangelho para o europeu, tentando convencê-lo por meio de um Cristo fazedor de milagres, da provisão, dos bens materiais, não vai dar certo. Porque ele não tem essa necessidade. Não é uma necessidade iminente, né? Eu não estou dizendo que o cidadão brasileiro não precise do Cristo milagreiro, Uhum. né? Porque o Cristo que faz milagres, ele é o Cristo da Bíblia. Sim. Ele abre portas, ele cura enfermidades, ele prospera as pessoas financeiramente também. Uhum. Mas, quando você vai pregar o evangelho para essas pessoas, você precisa levar em consideração a realidade dele, Uhum. né? Você já esteve, por exemplo, na África. Sim. É uma outra realidade. É. uma outra condição. O evangelho precisa permear aquela realidade, Uhum. né? É o nosso caso. E qual é a grande... não sei se é a grande dificuldade, mas qual é a grande diferença, assim, para você entender e aplicar uma estratégia num país em que você também está se adaptando, né? Quando você chega na Europa, você chega na Itália. Sim, cheguei na Itália. Já é o choque de realidade ali. Uhum. Quem chega na Itália já percebe uma diferença enorme da nossa realidade, mas quando você sai da Itália para a Inglaterra, aí o choque é muito maior. Entendeu? O italiano, se você tiver boa vontade, logo de início você já entende o idioma. Uhum. Né? Você já consegue ingressar ali, sabe? Isso, tem palavras similares. Similares. Né? Isso faz muita diferença. Uhum. E o italiano tem, como a gente já comentou antes, o italiano tem muito a ver com a nossa população aqui. Sim. Né? O cara fala alto, né? Gesticula. Entendeu? Às vezes esbraveja, mas não é porque ele está com raiva, é porque ele... É a cultura dele, faz parte do... Ele exprime os sentimentos e as emoções de maneira, sabe, mais assim, extravagante. Já o inglês, não. Né? O inglês é discreto. O inglês é muito mais educado, eu diria. Uhum. Mais diplomático. Uhum. Né? Eles têm mais paciência. Por exemplo, a seleção inglesa, por exemplo, ela não ganha nada, mas se tu falar mal do técnico... É mesmo? Eles dizem, não, mas ele está só 3 ou 4 anos, 3 anos. Dá para ficar mais um pouquinho. Os caras têm um planejamento a médio e longo prazo. Entendeu? Então tem toda uma diferença. Né? Então você precisa... O processo de adaptação também é um processo, cara, doído. Uhum. Porque você chega do Brasil com todas as manias, né? Sim. Você chega do Brasil com todo aquele vício comportamental, entendeu? Com aquelas ideias. Uhum. O brasileiro, ele gosta de empreender, e principalmente o brasileiro aqui do Sul, uhum. né? Ele gosta de empreender e ele chega lá com
aquele imediatismo todo, Sim. sabe? Com aquela ideia assim, não, mas se eu fizer aquilo, aquilo e aquilo, eu consigo sair na frente. Uhum. E o inglês está olhando e dizendo assim, estúpido, sabe? Aham. Então você vai percebendo isso no meio do processo. Quando você chega, você diz, não, eu vou sair na frente aqui. Aí daqui a pouco você percebe, não, isso aqui é burrice para eles. Uhum. O caminho não é esse. O caminho Então, é o outro. próprio caminho que você vai trilhar para se mostrar uma pessoa relevante ou competente para eles é diferente da percepção que nós temos aqui. É isso que você está dizendo. É diferente. Então, a visão de mundo é diferente. Então, quando você chega, você precisa entender que você está vivendo numa realidade que você precisa se adaptar. Uhum. Entendeu? Você não vai inventar roda lá. Não. Então, Daniel, eu não posso nem dizer que lá hoje nós estamos pregando o evangelho para os europeus. Eu vou falar da minha realidade na Inglaterra. Nós fazemos parte de uma igreja inglesa. E a igreja inglesa, ela procurou o nosso pastor, pastor Lucas, e propôs a ele uma parceria. Eles estão pregando em inglês e nós estamos pregando em português. Na mesma igreja. Na mesma igreja, no mesmo templo, no mesmo Sim. local. Nós temos um ministério diferente. Nosso ministério é o Ministério Palavra Viva, Sim. que a sede é aqui em Florianópolis, mas estamos juntos no empreendimento do Reino de Deus. Sim. Eles estão pregando em inglês, eles perceberam a demanda de língua portuguesa, existe uma comunidade de brasileiros ali em torno da igreja e, graças a Deus, pelo pastor inglês ter entendido a necessidade do Reino de Deus também, né, ser pregado para essa nossa gente que está ali vivendo, né? É claro que a gente também tem pessoas que nos visitam de outros idiomas. Por exemplo, eu tive o privilégio estou tendo o privilégio de participar da conversão de um irmão mexicano, né, que se casou com uma brasileira. Então a gente acaba tendo esse privilégio de falar do amor de Cristo para outras pessoas. Mas eu não me considero em missão assim transcultural. Entendo. Porque eu estou lidando diretamente com pessoas de língua portuguesa. Entendeu? O desafio de pregar o evangelho para os ingleses é muito grande. É muito grande. Existem igrejas inglesas que estão fazendo esse trabalho com muito amor e carinho, mas se percebe nitidamente o desinteresse da população na sua maioria. Entendeu? Na sua maioria. Mas o europeu hoje, ele é um cara mais descrente, vamos dizer assim, tipo, de qualquer religião, é um cara mais propenso ao ateísmo, agnosticismo, ou é a religião, o espectro evangélico que está em dificuldade lá? Tipo, tem muito católico, tem muita... Porque a gente percebe, pelo menos de longe aqui, que há uma migração muito grande do povo da região ali do Islã. Como que está isso lá, para quem vive o dia a dia? Vou falar da realidade de Londres. Londres é uma cidade muito grande, uma cidade imponente. Eu chamaria de uma Babilônia, porque é uma cidade onde se existem povos de todos os lugares do planeta. Entendeu? E toda a liberdade que Londres, que a Inglaterra em si dá, fez com que todas as religiões tivessem oportunidade de ser disseminadas assim entre a sociedade. E o Islã, como a gente sabe, estrategicamente, eles têm tomado a Europa. Então, enquanto os cristãos
estão esfriando. Depois eu tenho números aqui para te passar, Uhum. informações, mas enquanto os cristãos estão esfriando a fé, os islâmicos estão fazendo filhos e filhos e filhos e filhos e estão Que é uma tomando questão cultural deles, né? cultural, estão tomando a Europa através do crescimento. Entendeu? Esses filhos já são nativos, Já são nativos, já estão inseridos na cultura, porém mantendo a cultura da religião islâmica. exatamente. Então, a Europa está sendo islamizada, né? Olha só, quem fez esse slide aqui para mim, inclusive ontem eu estava aqui, domingo eu estava na Assembleia de Deus em Tubarão. Quem preparou isso aqui para mim é um estudante da história da igreja e um cara que está mais inteirado do assunto, que é o Kleber. O Rebelo? O Kleber Rebelo. Um abração pro Kleber. O Kleber é um cara que está lá estudando bastante a história da igreja e eu pedi para ele elaborar alguns números. Olha só, o último censo mostrou que houve uma queda de 17% no número de cristãos e um aumento de 43% no número de muçulmanos entre 2000 e 2020. Nossa, É um número um grande, alarmante. Além disso, 37,2% da população declarou não ter religião. Uhum. Então os caras estão se declarando assim, sabe, ateus. A gente não crê em nada, a gente quer viver nossa vida, sabe, em paz na visão deles, representando um aumento significativo em relação a 2000. Então o que acontece? Esses dias alguém perguntou para um colega de trabalho inglês, cara, tu tem alguma fé, tu crê em Deus, tu tem alguma religião? O cara olhou e falou assim, cara, eu creio no seguinte, eu creio no dia do pagamento. Essa foi a resposta do cara. Ou seja, cara, eu tô fazendo aqui o meu, eu quero ganhar o meu salário e acabou, cara. Uhum. E se possível, eu quero ganhar mais. Entendeu? É isso que é. Desconectado. A minha fé está assim, eu acredito que no dia X o pagamento vai cair na minha conta. Entendeu? O cara tá assim, vivendo. E essa expressão que ele usou, né, o payday, Uhum. né, que é o dia do pagamento, é o que a gente vê na realidade, né, do inglês. Uhum. O cara quer viver a vida dele, cara, livre, leve, solto, como se o evangelho fosse um peso, Uhum. né? Quando, na verdade, o evangelho é o que deu à Europa tudo o que ela tem, né, de bom, Uhum. né? Mas essa realidade já não é mais considerada entre os ingleses. Por exemplo, outro número aqui, ó, alarmante, é o ranking de ateísmo. De acordo com uma pesquisa atualizada em fevereiro de 2024 agora, o Reino Unido está classificado como o 8º país com maior número de ateus. 8º país do mundo. A tendência reflete o declínio contínuo da religiosidade. Então, essa é a realidade. O que eu venho percebendo, Tiago, e me corrija se eu estiver equivocado, mas é que o ateísmo ele ganhou um aspecto de religião, de ser difundido, de ser propagado. Existe um método, tanto quanto religioso, que você vai transmitir a sua mensagem de que Deus existe e tudo mais. O ateísmo, hoje, ele não é mais aquela coisa de que, eu não acredito e estou na minha e estou tranquilo. Não, ele existe na mesma pegada das religiões. Eu diria que ele é uma religião, porque existe um método de propagação dessa ideia. Você percebe isso lá? Nitidamente. Nitidamente. A partir das escolas já. É mesmo? É. E eles fazem isso de maneira sistemática, eu diria, mas com a desculpa de estarem abertos, sabe? Uhum. Para todas as religiões, para todas as culturas, para todas as formas de culto. Então, por exemplo, meu filho mais velho, ele estuda numa escola cristã, anglicana. Ora. Mas, há 2 anos ou 3 anos atrás, ele veio para casa
com questões da matéria religião que eu fiquei observando e pensando como isso é prejudicial. Por exemplo, ele veio para casa com a seguinte questão: pai, como que uma... a pergunta era assim: como uma família ateia, ou cristã conservadora, ou muçulmana, enxerga o sexo fora do casamento? Mas o menino nem sabia que existia a possibilidade do cara viver casado e ter uma amante ou ter uma vida sexual fora do casamento. Ah, a ideia Tu entendeu a sutileza do negócio? Aí tu olha para aquilo, o menino veio assim: ó pai, como é que uma família ateia pensa assim, pensa sobre isso? Uma família, digamos que protestante, conservadora, ou uma família liberal? Eu fiquei olhando, mas eu fiquei na questão. Falei, puxa, uma questão que já dá ao menino, à menina, um portal para enxergar a vida por um outro viés. Bom, aí nasce o problema. Tu não concorda comigo? Porque aí você já está tentando provocar uma nova visão de mundo. Sim. Entendeu? E essa é a realidade. As crianças na escola, por via de regra, 95% para mais. As crianças já se consideram descrentes totalmente. Cara, que loucura. E essa é uma geração, então esses números vão explodirem. É lamentável. Mas aí, nesse caso, Thiago, você concorda comigo que o secularismo, o mundo, ele está fazendo a parte dele, mas as famílias que se declaram religiosas, elas não estão fazendo a parte dela. E aqui eu não estou colocando a igreja como esse organismo no jogo, mas eu estou colocando a família. Porque eu sempre entendo que o evangelho, a priori, ele vai acontecer na família. A igreja, ou a denominação, ela é uma extensão disso, só que a família hoje, ela está delegando, né? Delegando a parte religiosa para a igreja, está delegando toda a parte comportamental, tanto para escolas ou instituições e tal. Ela está abrindo mão do papel dela. E é isso que está possibilitando essa virada de jogo tão rápida. Como que você avalia isso? Com certeza, Daniel. Com certeza. Primeiro que nós não fazemos aqui nenhuma apologia às pessoas virarem as costas para a igreja institucional. Sim. Né? A igreja institucional, ela é muito bem-vinda. Necessária e bíblica, né? Com certeza. Você fazer parte de uma igreja local, você ter uma hierarquia saudável, né? Sim. Alguém que te oriente, que te ensine, que te aponte o caminho, isso é muito bom. Mas o evangelho é uma consciência que nasce por obra do Espírito Santo no indivíduo. Entendeu? É aquilo que Pedro diz depois de Jesus perguntar: o que as pessoas aí fora, a maioria, está dizendo que eu sou? Aí Pedro diz assim: olha, eu sei, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus se volta para ele de novo e diz: pois é, isso não foi uma conclusão tua, mas é uma obra do Espírito Santo. Aí depois disso, Jesus diz assim: nisso consiste a igreja. Tá entendendo? Essa consciência, dessa consciência nasce a igreja. E se você for entender a palavra igreja como esse organismo tirado para fora do sistema, entendeu? Você entende que o indivíduo que entende que Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é uma consciência, ele é uma igreja,
Uhum. E contra essa consciência, contra essa verdade, as portas do inferno não prevalecerão. prevalece. Então, isso que você falou tem fundamento total. Isso está acontecendo de maneira assim, olha, absurda. As pessoas estão perdendo essa consciência de que elas são pilares dentro das suas casas. Pai, ele precisa ele precisa fazer o papel de pai, ele precisa ensinar os seus filhos, ele precisa ser marido, ele precisa ser sacerdote da sua casa. Essa consciência está se perdendo. Uhum. E aí, meu amigo, se esse dever de casa estivesse sendo feito como deveria ser, não haveria toda Esses números que você citou não estariam essa nesses realidade patamares. não seria a mesma. Essa realidade não seria a mesma. Está havendo isso em todas as culturas, mas o Islã não. O Islã não. Sim, o Islã está avançando. Mas aí tem uma questão que às vezes eu avalio que é o seguinte, né? O cristianismo, ele está aí chegou a 2000 anos, né? E ele já passou por períodos de perseguição, depois ele virou o status quo, né? Quem mandava, e aí ele perseguiu também com a Igreja Católica e tudo mais. Tem um movimento protestante aí, em torno de 500 anos, e o Islã, ele tem em torno de 1000 anos, né? Eu acho que é por aí, né? Então, se a gente fizer um paralelo de tempo, né? Do período do cristianismo, o Islã está chegando agora nos 1000 anos. Como que a igreja cristã estava há 1000 anos, né? Então, e aí, todas as questões espirituais e complexas, né, que a Bíblia cita, escatológica e tudo mais, que vão se afunilar para esse momento que quem tem alguma intimidade com os textos bíblicos está conseguindo perceber nuances e lances da história acontecendo diante dos nossos olhos numa velocidade incrível, né? Que a gente percebe que, poxa, a coisa está funilando aqui. Isso que a gente lia nas escrituras há 20, 30 anos atrás, que não fazia muito sentido, parecia uma coisa distante para um futuro muito longe, a gente percebe que está acontecendo agora. Uhum. Né? Perseguições ao próprio cristianismo, esse esfriamento, né, que a Bíblia tanto falou, ele está acontecendo numa velocidade muito grande. Sim, né? A intensidade é maior. Então, querendo ou não, está indo para um cumprimento macro em que ninguém vai conseguir impedir, porque isso está escrito que vai acontecer, e a gente está diante de um momento histórico que está acontecendo e a gente tem que se situar, tomar posições num momento grave da história. Né? E aí esse posicionamento que eu digo, Thiago, muitas vezes não é aquele posicionamento de você ter que ir para uma rede social, se posicionar. Cara, primeiro passo, bicho, te posiciona dentro da tua casa. Essa é a realidade. Porque daqui a coisa vai expandir, né? Então, se você faz um trabalho para fora, mas não evangelizou, não mentorou os seus, fica difícil. Fica complicado. E aí nós temos um outro momento que é o seguinte, né? Como que essa visão dentro do nosso lar a respeito do que nós estamos fazendo? Porque, cara, o posicionamento para fora hoje é difícil. Por quê? Porque tem uma minoria barulhenta que, obviamente, está tendo voz, né? E nós chegamos num momento em que, às vezes, o certo virou errado e o errado virou certo. O desafio é enorme, a apostasia é uma realidade que nós já não podemos dizer que é só escatológica, né? Ela não vai acontecer, ela está acontecendo. E em todos os âmbitos da sociedade onde o cristianismo foi um pilar, hoje
esses pilares estão ruindo. Uhum. Eu diria que o último bastião da verdade, que é aquela família, sabe? Aquele modelo de projeto divino, Uhum. é onde nós estamos percebendo que ultimamente está sendo atingido de maneira assim, olha, absurda. E nesse ponto aí, eu acho que aí é o caos. Uhum. Porque aí você, Vai tocar num ponto sensível demais, que é sensível, vital. nevrálgico, vital, vai diluir. Entendeu? Então, nós precisamos, por isso que há um movimento muito grande hoje para restabelecer a figura do homem, Uhum. entendeu? Porque o homem, ele é uma liderança, o homem, ele é um pilar da família. Isso não tem nada a ver com aquela visão, digamos, retrógrada, né? De que o Machista. machista. Uhum. Não. O homem foi feito por Deus com as propriedades exatas para ser um líder. Uhum. É o papel dele. É o papel, é a função. E a submissão feminina não é uma diminuição da mulher, mas é uma proteção masculina. Uhum. Entendeu? O homem foi feito para proteger. Exato. Ele foi feito para ser. E hoje a gente vê isso sendo destruído de tal forma que hoje em cada esquina tem uma câmera, né? Eu já vi vídeos tipo de o casal andando de mão dada na rua, chega o meliante para assaltar, o cara empurra a mulher em cima do assaltante e sai correndo. É um absurdo. É absurdo, né? Ali você vê a desconstrução total. do papel do homem, Total. né? Então, e o que eu vejo é que a sociedade, como ela está sendo colocada, ela está colocando esse papel para a mulher, e isso é um peso, cara. Porque ela não foi feita para isso, ela não foi preparada para desempenhar esse papel. Então, ela está sendo forçada a fazer um papel que não é dela, e isso vai trazer problemas em várias áreas, né? Por isso, depressão, uma sobrecarga que não foi feita para ela. Essas doenças que a gente não via há muito tempo atrás, né? Essas doenças psicossomáticas, sabe? Essas doenças de ordem psíquica, emocional, muito se dá pelo fato da desordem, entendeu? Dos papéis também. Sim. Tu percebe isso no teu dia a dia, Uhum. entendeu? Daniel, a minha esposa trabalhava aqui em Criciúma, trabalhou quase 10 anos, e o meu filho nasceu e ele teve que ficar com a minha mãe. Criciúma é uma cidade pequena. Uhum. Tu saía ali do centro da cidade e tu deixava a criança aqui perto do Banco do Brasil, que é do lado. Mas isso recorrentemente durante anos. Chegava em casa às 6:30 da tarde, eu de um lado estressado, ela do outro. 6:30 da tarde, olhando um para o outro com a casa assim toda em desordem e os dois com, sabe, a flor da pele já, porque o dia a dia é estressante. Sim, é desgastante. Até que um dia foi necessário que a minha esposa parasse de trabalhar. Foi quando eu comecei a chegar em casa, a mesa estava pronta, o bolinho fresquinho em cima da mesa, o café quentinho. Aí alguém diz assim, nossa, mas ela foi rebaixada a uma escrava, uma serviçal. Não, ela estava num ambiente onde ela estava se sentindo muito melhor. E eu estava chegando em casa e vendo uma mulher já equilibrada emocionalmente. Fisicamente, bem também, porque ela já não estava debaixo de uma sobrecarga enorme. Meu filho, de banho tomado. Eu comecei a olhar, pois é, eu tive um decréscimo aí de X% do meu orçamento. Mas isso aqui não tem preço. Não tem preço, está valendo a pena. Entendeu? Cheguei na Europa, ela começou a trabalhar também de novo, porque o meu filho já estava grande, estava indo para a escola, trabalha. Mesma correria.
Voltei de novo àquela minha velha vida. Até que o meu pequeno nasceu. Nasceu, eu chego em casa, tá a minha esposa, com o meu pequeno de banho tomado, mesa pronta, casa cheirosa. O meu papel como marido foi facilitado Uhum. quando ela está no lugar certo. Quando cada um estava no seu papel. Agora, eu não posso aqui também ficar apontando o dedo para o cara que a mulher dele trabalha, que precisa trabalhar, porque ele já se comprometeu com X orçamento familiar e ele precisa cumprir metas e tem planos. Agora, eu estou querendo dar uma dica para esse cara. Presta atenção. Às vezes vale a pena você recalcular a rota. Uhum. Porque se tu fizer um movimento certo, isso pode facilitar a tua vida muito. Entendeu? Aí, se você for para o plano original, você percebe que tem tudo a ver. Uhum. É que hoje a gente vive uma corrida desenfreada, né? Uma cobrança pelo ter muito grande, né? E é uma sociedade que a gente sabe, a gente nunca teve tantas coisas e nunca foi tão infeliz. Eu falo como a sociedade, né? Possivelmente você tem essa mesma experiência que eu, tipo, conversando com avós ou com os pais mesmo. Às vezes eu tô lá em casa, meus pais já estão idosos, né? E a minha mãe, ela tem bastante lucidez ainda. E aí eu fico ouvindo a história da infância dela, da juventude, começo de casamento, as privações que haviam na época, privação financeira. Cara, a gente tem muito mais acesso a tudo hoje, mesmo no Brasil. Né? Quando a gente compara Brasil com a Europa, a gente percebe o quanto a gente tem privações aqui ainda. Mas quando tu compara o Brasil, eu ouvindo a história dela de 50, 60 anos atrás, cara, é um mundo totalmente diferente. Mas não necessariamente era uma vida infeliz. A comparação que existe hoje com rede social, as mentiras ou os momentos que são mostrados ali, né? E servem de comparação para as pessoas terem um ideal de vida feliz, cara, aquilo ali destrói a mente. Eu tenho conversado muito eu tenho amigos psicanalistas, ou pessoal que trabalha mais nessa área psíquica, né? Da saúde mental. Da saúde mental. Cara, e o mundo tá complicado. Muito mesmo complicado. Com muito acesso. Muito complicado. Daniel, eu não sou um especialista, mas vou falar baseado naquilo que a gente vê. E quando você é um pastor, você acaba tendo que lidar com todas essas questões, e às vezes sem digamos, o conteúdo próprio, né? Sem o conteúdo próprio, mas às vezes a gente acaba tendo que procurar se desenvolver, porque é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Cara, eu fico observando as pessoas, e claro que observar as pessoas não significa me eximir daquela realidade, porque nós somos entes da nossa realidade. Sim. Da nossa vida, do mundo que nós estamos vivendo. Eu fico olhando assim, pô, aquele cara vai no restaurante sábado. Restaurante bom. Mas na segunda esse cara tá agoniado, ele quer outra coisa. O que tá acontecendo? É o que tá acontecendo com o meu garoto em casa, quando ele não para de assistir um short. É short que se fala? Esses videozinhos assim. Não, TikTok, mas esse do YouTube. É shorts, né? Ele não para, cara. Ele fica ali, aí vê o outro, 2. E se um videozinho passar de 2 minutos, ele não tem paciência. Ele vê, passa pro outro. É uma inserção de dopamina no cérebro, cara. Instantâneo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eles não querem mais se alimentar em família no restaurante, eles querem ter uma experiência. Entendeu? O cara não quer mais fazer uma viagem em família. O cara quer ter uma adrenalina diferente. Entendeu? Então, cara,
Isso aí, meu amigo, vai chegar uma hora que tu vai ficar insaciável. Uhum. E eu acho que já chegou, né? Já. E aí tem outra questão, né, Thiago, que é o seguinte: ninguém faz nada grande de forma rápida. Então, essa geração, é o que tu falou, cara, às vezes, tipo, a gente. Um cara manda um áudio de 2 minutos no WhatsApp e você já fica agoniado. Pô, mas é um podcast aqui. Acelera. Aí você acelera, né? Só que assim, uma das coisas que eu presto muita atenção é que a vida ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. E a preparação do cara para uma maratona e a preparação para o cara dos 100 metros são treinamentos completamente diferentes. Se você pegar um cara de 100 metros, né? Pega aí o último grande que a gente teve, o Usain Bolt, e bota ele numa maratona, cara, acabou. E essa geração, ela é o tiro curto. É os 100 metros, né? Não tem paciência. Só que assim, qualquer cara na história da humanidade que construiu algo relevante, ele foi muito resiliente. Ele levou tempo, né? Então, o cara às vezes mas o cara estourou do nada ali. Cara, mas ele tem um trabalho de bastidor, um trabalho em que ele não estava aparecendo, mas construindo toda uma base que levou muito mais tempo. E essa geração é isso, é aquilo que você falou, o cara chega na Europa e aí ele quer inventar roda, né? Não, vou fazer isso que eu vou... E aí o cara que é o... Pô, um país milenar, cara. Exato, o cara tá lá olhando e tá dizendo, cara, você é um idiota, você não vai ter êxito aqui dessa forma. Mas o mundo, ele tá muito rápido, né? Então, aquilo que antes você fazia de uma forma, tinha sucesso, você perdurava fazendo da mesma forma durante 20, 30 anos e tinha resultado. Nós saímos do fogão a lenha pro micro-ondas. Uhum. Entendeu? Isso tipifica bem a nossa realidade. Né? McDonald's lá, cara, tu sabe, tu já esteve na Europa. É coisa do povão. Uhum. Entendeu? O cara entra ali dentro, pim, 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 em questão de segundos, pá! Batatinha, hambúrguer, Coca-Cola, vai embora. Vem outro. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Agora, observa bem isso no que tange ao evangelho, que nós conversamos agora há pouco. Nós precisamos pregar o evangelho, só que existe uma geração que não quer fazer reflexão mais. Entendeu? Aquela garotada nova, a tua filha tem quantos anos? A mais velha? A mais velha tem 18. 18. A tua mais nova? Tem 16. 16, a mesma idade do meu. Né? Vamos aproximar eles, fazer uma amizade, vai ser bom. Vamos orar. Sabe que eu sou um cara cristão, né? E a Bíblia diz que as primícias são do Senhor. O primeiro que aparecer, eu vou oferecer em sacrifício. Opa, não, tô fora. Ai. Não, mas é bom, acho que esses meninos precisam, né? Cara, mas assim, eu venho conversando muito com elas, né? E uma das reclamações ou uma das visões que elas têm, elas dizem para mim assim, pai, o problema hoje, porque assim, minha filha elas nunca tiveram namorados. E não é uma coisa que a gente proíba, a gente é muito tranquilo quanto a isso. A gente orienta. E aí elas dizem assim, pai, é que é o seguinte, o menino vem no meu Instagram, ele curte a minha foto e tal. Quando eu encontro ele na rua, ele baixa o olhar e ele tem vergonha de conversar comigo. Mas isso aí Então, há uma desconstrução. Os caras vivem no virtual. Quando tem que lidar com gente, vida real, essa geração está tendo dificuldade. Cara, aí tem tantos fatores que eu não tenho nem propriedade para falar de todos eles. Existem tantos fatores causadores dessa realidade aí, que aí nós teríamos que chamar aqui sociólogos e psicólogos para poder passar aqui um dia e seria pouco. Mas essa é a realidade do mundo virtual que nós estamos vivendo e também essa lacração toda, entendeu? Que é assim,
Eu sei que existe violência, eu sei que existe exagero, eu sei que existe tudo isso, só que lá nas baladas, lá na Europa, nos Estados Unidos, se o cara esbarrar na garota, Ele já corre um risco. já tá correndo risco, meu amigo. Isso aí vai inibindo cada vez mais o cidadão, cara. Verdade. O cara já tá com medo, entendeu? Que faz parte da desconstrução do cara. Já faz parte da desconstrução. Aí tem outras questões de ordem orgânica também. A alimentação hoje não torna o cara um cara viril, entendeu? Um cara aguerrido, sabe? Pronto para batalha, para empreender, para desafiar, para crescer. Não. Vai tornando o cara cada vez mais cabeça para baixo. Submisso ao sistema. Uma coisa assim meio até mórbida. As meninas, por sua vez, estão sofrendo um apelo ao contrário. Isso também inibe o cidadão. Cara, é uma série de fatores, Daniel. Lá na Europa, isso é uma realidade. Lá na Europa é comum a mulher passar por você. Claro que nunca aconteceu comigo, eu sou muito bem casado. Mas colega de trabalho, ele tá assim parado, a mulher passar, voltar, dá teu telefone. Cara. Aí o cara, pô, sim, claro, telefone. Dentro de poucas horas ela entra em contato. Vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos se ver, vamos... Inverteu o papel. Inverteu o papel. O caçador virou caça. Na época que eu era adolescente, eu vivia igual aqueles galinhos, né? Né? Conversando com uma aqui, conversando com outra ali. Isso já não... Meu filho já não faz isso. Eu não estou dizendo que eu preciso induzi-lo a fazer isso, mas era o caminho natural. Antes era o caminho natural. Hoje não é mais. Mas, enfim, não era isso que a gente ia conversar, né? Depois a gente conecta os dois ali para fazer uma amizade bacana. Mas o que eu estava querendo dizer? O cara vai para a igreja hoje, essa geração de jovens, se não tiver uma descarga ali de dopamina, meu amigo, ele acha chato. Entendeu? Então, aquele culto rápido e eletrizante, pam, 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 luz, pum, 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 tá, música, pum, explosão. Se o negócio for assim, vamos pensar aqui um pouquinho. Presta atenção aqui, ó, fazer uma reflexão. Pelo amor de Deus, não tem paciência para isso não, Porque é o cara do Rios, né? Exatamente. 2 minutos, 1 minuto. Esse cara tá toda hora aqui. Superficial. Entendeu? E aí, o cara que se aprofunda um pouco mais, ele acaba sendo extirpado dessa galera, né? Porque ele vira o chato. O movimento evangélico hoje está sofrendo um êxodo. Tem gente voltando, cara, pro catolicismo. Tu tá vendo isso aí? Sim. Tem gente saindo das igrejas pentecostais que são, sem dúvida, a causa da proliferação do evangelho. As igrejas pentecostais estão voltando para as igrejas mais reformadas, históricas, porque tem um pouquinho mais de reflexão, de pensamento, de meditação. Tá me entendendo? Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia, eu estou só mostrando a realidade do que está acontecendo. Isso está acontecendo. Aí tem até o ponto do cara dizer, sabe uma coisa, não acredita mais em nada. Porque eu não quero viver num negócio desse aqui que eu vivo de experiência a experiência. Pô, isso é absurdo. Daqui a pouco tu não sabe mais o que fazer. Para manter um adolescente, um jovem dentro da igreja, tu vai ter que plantar bananeira, descer de helicóptero. Pá! O evangelho não é mais suficiente, né? Porque não há essa reflexão, esse aprofundamento, essa profundidade no entendimento, né? Graças a Deus nós temos lá um grupo de jovens, a começar pelo meu irmão, né? O Joninha é um cara... O Joninha tinha que ter nascido na década de 40. Ele gosta de ler. Ele é um cara... Ele é um cara que o mundo tá dizendo assim, ó, cara, tu precisa andar com um celular de última geração. Agora ele abriu mão e comprou lá. Mas ele tava, não, eu vou andar com esse aqui mesmo, que eu gosto desse. Então ele é um cara meio fora do seu tempo. Mas o Kleber é um cara que está também caminhando para isso, para fazer uma reflexão, para crescer no conhecimento.
para não se divorciar Uhum. da tradição. Sim. Porque eu sou um cara que gosta do progresso. Tu gosta do progresso ou não? Óbvio. Na tua empresa, tu quer crescer ou não? Lógico. Mas se tu não olhar para o passado, tu se perde. Os fundamentos. Os fundamentos. Você não pode abandonar os fundamentos. Aí acabou. Entendeu? Então essa turma, nós temos lá uma dupla de irmãos também muito bacana, Arão e Abrão. Pensa na dupla. Sério mesmo? E tem o Salomão, que aí não tá lá com a gente não. São 3. Pensa numa dupla também bacana, gente que tá, sabe, pensando. Porque se tu não tiver esse grupo hoje com você, cara, dentro de pouco tempo, você já não está mais pregando o evangelho. Verdade. Você já está fazendo sei lá, uma confraria, um show, um evento social, que não é ruim, uhum. mas o Mas evangelho é essencial. Sim. O evangelho é essencial. Nesse mundo de reposicionamento, de tentar entender o ser humano, Pastor Roberto, teu pai, eu tenho o Pastor Roberto como o meu mentor espiritual que eu mais avancei. É mesmo, cara? No meu conhecimento, no meu entendimento do evangelho, enquanto no meu período de 46 anos de igreja. O período que a gente teve com ele foi meu período de maior crescimento e entendimento espiritual. E é um cara que eu tenho no coração, é um amigo, né? Que bom. Hoje eles estão trabalhando na Europa. A tua mãe, pastora Celeste, tipo, é a pregadora oficial da minha esposa, Débora, né? Ela de fato, ela tem um nível de entendimento e de pregação fora da curva, assim. Eu gosto demais. E eu percebi que ela está se especializando em uma área que cuida do entendimento da mente, né? Ela está estudando psicanálise, né? Sim. Se formando. Vocês conversam sobre isso? Que pelo menos quando a gente estava tudo junto aqui, tipo, as nossas reuniões de jantar, a gente sempre discutia bastante esses assuntos. Eu, você, Joninha, o pastor Roberto, Celeste. Era sempre um momento interessante. Como que está hoje essa ligação familiar lá, já que eles estão na Alemanha, vocês em Londres? A Alemanha não é tão longe, né? É. Então, periodicamente, ou eles vão a Londres ou a gente vai para lá. Certo. Então, dá para a gente ter uma parceria boa. Eu confesso que eu não estou muito bem inteirado sobre a psicanálise, mas a gente troca, assim, conhecimento. Eu gosto mais, assim, não sou um estudante, mas eu me identifico mais com a filosofia, sabe? Com a teologia, que a teologia e a filosofia elas caminham juntos, né? Mas eu também estou aberto para ouvir o que ela tem a dizer a respeito da área. Eu sei que, inevitavelmente, nós precisamos de uma abordagem e de uma roupagem adequada para a era que nós estamos vivendo. Talvez a psicanálise seja também uma ferramenta, entendeu? Seja uma ferramenta importante. Por muito tempo a igreja negligenciou essas questões, né? Por muito tempo, né? Não resumiu ou simplificou tudo, né? A aspectos assim, ou é demônio ou é Deus, né? Sendo que Deus é o Deus de tudo e de todos, inclusive Deus dos demônios. Então, Deus é muito simples. Todo poder... Tudo pertence a Deus. Obviamente que o ser humano, como a gente conversou lá atrás, ele é um ser complexo e a gente precisa analisar de várias formas, né? E muda o mundo, o ser humano também vai sofrendo alterações. Então a gente precisa ter ferramentas adequadas para essa realidade, para esse tempo. A minha mãe está se formando e ela já desde sempre foi uma conselheira, né? Desde sempre. Então, eu acho que essa é mais uma carta na manga agora aí. Uma ferramenta. Mais uma ferramenta.
Porque se ela também não for se habilitando Uhum. para a era que ela está vivendo, para o tempo que ela está vivendo, ela vai acabar ficando sem a condição de atingir o cerne do problema. Uhum. Eu acho que essa é mais uma ferramenta. Perfeito. Eu creio que nós vamos conseguir atingir mais o nosso objetivo se a gente se aperfeiçoar também. Claro. Entendeu? Esse é o papel de quem se propõe a fazer qualquer coisa, né? Você Porque tem que se habilitar. o evangelho é o remédio. Uhum. Ele é o remédio. Sim, Mas você precisa saber como aplicá-lo, sim. entendeu? E de que forma você vai aplicar esse remédio. Você tem que levar em consideração todas as questões. Você precisa levantar o status dessa questão. Do paciente. Exatamente. Peraí, qual é a tua história? Sabe? Em que mundo você está inserido? De onde você vem? Uhum. Que elementos correm no seu DNA? Uhum. Pô, aí comunicar com as pessoas de maneira que a gente consiga estabelecer, de fato, essa comunicação. Que não seja só uma voz, um barulho no ouvido. Não. Para eu estabelecer uma comunicação, eu preciso falar o idioma que essa pessoa Uhum. lança na minha vida, Uhum. toda essa logística, porque eu também percebi que eu precisava me comunicar de maneira que as pessoas compreendessem aquela mensagem. Eu não podia ficar ali percebendo aquilo contra a minha própria consciência por um egoísmo. Uhum. Não, eu preciso me comunicar. Preciso falar, eu preciso atender essa demanda aqui. Existe aquela necessidade ali. Eu não posso dizer que o evangelho ele é o poder de Deus, mas ele atua só nos moldes da década de 60. Não. Uhum. Ele é o poder de Deus que atua agora aqui, nessa realidade. E eu acho que a psicanálise, a psicologia, eles também são Caminham. elementos que podem. O que eu percebo é que, de certa forma, esses elementos eles sempre foram ferramentas utilizadas, porém não sistematizadas, Exatamente. né? Exatamente. Então, hoje, se você tem a possibilidade de sistematizar isso, eu acho que você pode ajudar muito mais gente, né? É, há uma grande diferença é, do, do, do evangelho para o alemão e para o inglês? Porque o berço do protestantismo é a Alemanha, né? É. É muito similar a situação. É. Muito similar. Talvez o alemão. Eu vejo mais crentes na igreja brasileira, mais cristãos alemãos na igreja brasileira da Alemanha do que ingleses na nossa É igreja mesmo? brasileira. Lá na Alemanha também a igreja tem mais anos, né, de existência. São 54 anos de existência na Alemanha e existem pelo menos ali 1, 2, 3 ou uns 5 alemães Nativos na igreja. na igreja de língua portuguesa. A igreja que o pastor Roberto coordena, ela é uma igreja de língua portuguesa na Alemanha. De língua portuguesa, mas com tradução simultânea para o alemão. No culto No mesmo. culto. Ah, Entendeu? É claro que a maioria são brasileiros, portugueses e alguns também africanos de língua portuguesa, mas alguns alemães estão ali inseridos também. uhum, A pregação do evangelho se estendeu também aos alemães. certo. Já na igreja de Londres é em português. A igreja inglesa
trabalha com os locais e a igreja brasileira trabalha com os brasileiros, portugueses e também alguns de língua hispana. Tá. E nessa igreja inglesa mesmo, existe uma membresia, existe uma procura? Como que é? Já fosse algum culto deles? Já estive em algumas ocasiões na igreja inglesa. É uma igreja de porte assim pequeno. É menor a membresia do que a a brasileira. nossa brasileira. É menor. O inglês está muito frio. E há uma diferença de culto, de liturgia? Tem uma diferença. Eles têm um culto assim um pouco mais tradicional. Tá. Um pouco mais. Eles não são aqueles irmãos tradicionais mesmo, aquele do órgão, sabe? Sim. Não, eles têm uma música mais animada, mas é um pouco mais tradicional do que a nossa. Por cultura mesmo deles. Por cultura. O pastor é um pastor até avivado, é um pastor assim, dá para perceber que ele tem uma vida assim íntima com Deus, entendeu? A igreja é uma igreja que batiza pessoas, a igreja inglesa, mas é uma igreja menor do que a nossa, na quantidade de pessoas. Sim. É uma igreja mais estruturada porque eles têm a concessão do templo, né? Então eles têm uma infraestrutura à disposição maior do que nós temos. Mas é uma igreja que se percebe que ela não está crescendo galopantemente, sabe? Ela tem assim mais dificuldade que nós. Certo. E você está quantos anos em Londres, propriamente? 6 anos. 6 anos. 6 anos. E qual é a dificuldade? Já está falando bem inglês? Dificuldade da língua? Daniel, o idioma tem sido um desafio grande para mim. O idioma tem sido. Eu imaginei que eu ia até quando eu saí do Brasil, eu saí pensando assim, não, vou fazer um planejamento, dentro de 5 anos eu já estou falando esse idioma de maneira fluente. Mas não aconteceu. Talvez por falta de inteligência mesmo, né? Mas bem mais provável porque durante os primeiros 3 ou 4 anos eu ainda estava preso emocionalmente aqui no Brasil, sabe? É mesmo? Eu saí daqui, digamos que numa situação assim um pouco traumática, não por conta de fatores externos, mas questões internas. Internas mesmo, questões minhas mesmo, sabe? E demorei a aceitar viver lá. É mesmo? Demorei. Demorei um tempo, cara. E quando você faz isso, você se bloqueia. Sim. Já o que não aconteceu com meu filho, que tinha 9 anos, já entrou para a escola, já dentro de 1 ano já estava falando o idioma, e já usando as mesmas gírias e jogando futebol. E aí o garoto já está assim, falando fluentemente. Mas eu e a minha esposa consegue ler melhor do que falar e escrever melhor do que falar também. É mesmo? Falar a gente se vira. Sim. Sabe? A gente se vira. Mas eu senti que nos últimos 2 anos eu me abri mais. Para esse. Então, acho que esse foi o fator que inibiu um pouco o meu crescimento. Eu fiquei muito tempo assim, preso e indisposto. Sabe? Indisposto. Essa talvez seja a palavra. Mas isso abre muitas portas, facilita muito o fato de você falar o Com certeza. Se você fala o idioma, você se sente parte. Entendeu? Eu conheço um amigo que viveu lá também, na mesma situação que eu, durante muito tempo, falar o idioma, e ele disse assim, cara, quando eu comecei a falar o idioma, eu não tinha mais aquela vontade de voltar para o Brasil, porque eu já me sentia parte. Então não é o meu caso ainda. Eu tenho bastante dificuldade com o idioma. Apesar de que o inglês poxa, todo mundo sabe que hoje o inglês você é quase que obrigado a falar. Entendeu? Você vai ter que falar obrigatoriamente. Sim. Eu tenho falado isso para os meus filhos, vocês aproveitem ao máximo, falem inglês, porque é obrigado. Qualquer dia você vai dizer assim, não, eu falo, sabe falar, sabe escrever, sabe, mas em quantos idiomas? Sabe falar nos 2?
Português e inglês? Não sabe, então você é um analfabeto. Exato. Daqui a pouco vai ficar assim. É. E o pequeno já fala? Não, Tá o na pequeno, escola o pequeno já? nasceu lá 3 anos atrás, nasceu no dia exato do Natal, É mesmo? 25 de dezembro. Podia ser o nome dele Nazareno, Quando, Natalino. quando nasce nessa data lá, eles sugerem que o nome seja Gabriel. É mesmo? Só que eu já tenho um Gabriel, né? Uhum. Então houve Não aquela deu. quebra de hierarquia que tu já sabe. Mas tu podia, como tá no Reino Unido, podia ser o Gabriel II. Podia. Mas aí a dona Thalita não Não aceitou. não estava muito de acordo. Aí o nome do cidadão ficou Miguel, Aham. né? O arcanjo Miguel. Subiu E o o homem nível. gosta de uma luta mesmo, gosta É de uma mesmo? guerra. Não para. Mas ele não tá na mas escola ainda. ele está frequentando apenas a escola para um processo de adaptação. Certo. A minha esposa leva ele toda semana durante já 1 ano ou mais. E ele vai ingressar na escola mesmo em setembro. Que é onde ele vai ter a maior Aí pronto, interação né? com a Aí língua. pronto. O cidadão já gosta de falar que é uma beleza. Eita. Então, dali para frente. Esse fator é o fator que me segurou lá também, Uhum. durante muito tempo. Quando você percebe o desenvolvimento do seu filho, né? Uhum. E aí esse outro meu garoto nasceu também ali. Eu fui ficando. Mas durante uns 4 anos, era todo dia vontade de voltar. É mesmo? Eu A fui... Thalita também. A Thalita não. A Thalita tem uma outra disposição mental, né? A Thalita é uma menina que ela gosta da vida. Uhum. Na chegada, ela já viu árvores da cor tal, rua com arquitetura X. Eu não vi nada disso. Depois de 4 anos, eu fui olhar na minha rua. Puxa, que flor bonita. Minha mente estava longe. Entendeu? Muito longe, Daniel. O processo foi longo ali. Uhum. Daniel, depois de tu construir a tua história também aqui no Brasil, eu saí daqui, você sabe do que eu estou falando, as pessoas mantiveram contato comigo ainda durante uns 3 ou 4 anos, entendeu? Sim. É que o teu círculo de influência era grande aqui, né? Então... Aí, poxa, eu já estava mal. Uhum. Aí, quase toda semana, um amigo, um irmão, uma pessoa, um empresário, pô, cara, vem pra cá, vamos fazer isso. Vamos fazer um negócio aqui assim. Puxa, aquilo nunca sarava. Uhum. Eu tive muito pouco contato com você nesse período. Você teve muito pouco. Você teve muito pouco. E durante esse processo eu me sentia assim, às vezes, assediado, sabe? E isso vai te deixando assim, sempre naquela expectativa. Não, a qualquer momento eu acho que eu vou fazer isso. Uhum. E você não se desliga daquele mundo. Não foca lá. É. A mente fica aqui, mas você tá lá e esse desvio de foco atrapalha, né? Se tu me perguntar assim, tá, mas e você agora, então, você não quer mais voltar? Não, eu gostaria ainda, mas já não me sinto mais refém desse sentimento, entendeu? Uhum. Conscientemente eu entendo que é meu país, é a minha terra, eu falo esse idioma aqui, poxa, é a minha comida. Bom, me sinto bem aqui, mas já não me sinto mais assim, sabe, emocionalmente refém. Uhum. Eu já tô melhor. Já o Joninha tá falando bem inglês? Ah, não, o Joninho também é outro ente também que se adapta fácil. Por favor. Eu vejo ele já tá lendo livros Não, o em Joninha inglês. já. O Joninha é o que salva a gente também lá de vez em quando. Uhum. O Joninha fala, entende muito bem, tem um ouvido muito bom, porque o inglês britânico, e dependendo da cidade, dependendo do lugar de Londres, tem isso também, variantes. cara. Puxa vida. Aí o Joninha assim, cara, esse cara não é daqui da região sudeste, não. Esse cara é lá não sei de onde, mas tu entendeu? Entendi. Ele entende. E eu tô assim, pedindo a Deus agora que me dê a graça também de dar essa abertura. Uhum. Porque a primeira coisa que tem que acontecer é o ouvido, né? Uhum. Depois que o ouvido abriu, pum. Começa a fazer as conexões. Eu me viro, Daniel. Eu me viro. Você trabalha com o que lá hoje? Trabalho hoje com obras. Uhum. Além de trabalhar na igreja, né? Sim. Trabalho na igreja também, como um pastor Uhum. local.
da palavra viva. Então, eu divido as minhas funções. Uhum. Atendendo as pessoas, cuidando de gente. A minha casa nunca deixou de ser uma casa de atendimento pastoral. Uhum. A minha esposa também, ela serve muito a Deus nisso. Porque as pessoas, quando eu digo para as pessoas aqui do Sul isso que eu vou dizer agora, elas têm até dificuldade de entender. Em Londres, muita gente, muitos brasileiros vivem em quartos, cara. Tu sabe disso? Sim. Vivem em quartos, entendeu? O aluguel é muito caro. É. Eu, graças a Deus, fui recebido lá por uma família que tu conhece bem, pastor Nilson, Albertina, Lucas, que é nosso Uhum. pastor também na igreja hoje lá, Suelen. Uhum. Cara, pensa numa família que te Acolhe. abre portas, que te Uhum. acolhe e que te insere Uhum. sem você sentir tanto peso da chegada. Uhum. Essa é a minha realidade, mas nem todo mundo passa por isso. Então tem muita gente que chega, cara, dando cambalhota. É que tu já chega documentado, que Exatamente. já é uma coisa muito Uma diferente, coisa né? diferente. Você já tem documentação europeia. É, E a maioria vai de forma ilegal, né? Então tem muito disso. O que acontece? O cara está dentro de casa, dentro de um quarto, ele agradece a Deus por alguém que abre a porta da casa e que serve um café para ele, entendeu? Que senta com ele, conversa, que assiste uma televisão com ele dentro de uma sala, porque o Uhum. cara não tem isso dentro da casa dele, Cara, entendeu? são realidades que a gente não tem noção aqui, né? Que tem um carro que possa, às vezes, pegar uma roupa dele ali e levar para o outro quarto ali, que fala a língua dele. Uhum. Então, o papel pastoral lá em Londres hoje, se tratando de brasileiros, não se resume apenas à oração e à ministração da palavra. É preciso também fazer o papel diaconal, Uhum. entendeu? Que é assim, ó, tem viúva ali, tem carente ali, tem necessitado ali, precisa comer, precisa ser relocado, Acolhido, relocado. precisa, entendeu? Precisa de atendimento em outros aspectos. Então, graças a Deus, eu tenho essa condição, a igreja me dá essa condição também Uhum. de poder ser um pastor integral. Uhum. Digamos, integral não no tempo, mas nos aspectos das necessidades dos irmãos. Perfeito. Poder estender a mão, casa de apoio também. Uhum. Pastor Lu, assim, excepcional. Sim. Aí, para bater o homem ali, não dá. Não, ele entendeu? Fora da curva. Porque aí ele atende em todos os aspectos. Uhum. E eu estou, dentro da minha capacidade, fazendo o mesmo. Uhum. Perfeito. Cara, tu é um cara que super conhecido aqui na cidade, super respeitado. O nosso tempo aqui, ele corre bastante. Eu sei que tens coisas para fazer também. Foi um prazer enorme, cara, esse bate-papo Puxa. aqui. Sei que vai relembrar muita coisa na mente de muita gente que te bom. conhece, que te acompanha, que te admira, te respeita. E foi um prazer. E quem quiser saber mais hoje, quem quiser te acessar, a rede social, tu acompanha por isso aí também? Como que é? Sim, não sou aquele blogueiro, né? Um exímio blogueiro, mas a gente está conectado. Se alguém quiser, deixa eu pegar aqui, porque é meu e da dona Thalita junto. Thiago Thalita Albertini é o Instagram. Aham. Entendeu? A gente está ali sempre postando alguma coisa relacionada à fé Uhum. e também sobre a nossa vida, né, cotidiana. Sim, Não é tudo que a gente faz, mas é alguma coisa, certo. né? Então a gente Perfeito. pode se ver pelo Instagram. Show. Muita gente nos acompanha e sempre dá um salve ali. Realmente a gente tem uma história que não pode ser apagada. Uhum. E a gente se sente feliz quando vem aqui, porque são muitos amigos mesmo. Sim. Né? Inclusive vocês que sempre nos fazem assim, nos sentir honrados, né? Como um convite como esse aqui, participar de um podcast pela primeira vez. Espero que tenha sido útil Com para certeza. quem nos vê e nos assiste. Com certeza. Meu irmão, muito obrigado de coração. O prazer foi meu. É sempre um prazer estar contigo, tua família. Sempre que a gente precisa é auxiliado também em todos os aspectos. E
É sempre um prazer estar com vocês, né? Estão devendo a visita lá em casa ainda, mas acredito que essa semana a gente Vamos sim, com resolve certeza. isso. E sempre um prazer estar com E vocês. vocês, a recíproca é a mesma, né? Vocês. Londres é grande, mas tem nós costumamos dizer que lá tem a Vila do Chaves. Todo mundo mora ali. Tem uma galera ali, a né? galerinha no mesmo condomínio ali quase. Vamos estar lá fim do ano, se Deus quiser. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha com o pastor Tiago Albertini. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham tirado lições importantes, né? Interajam com a gente, mandem esse conteúdo para quem vocês acharem interessante. Fiquem com Deus e até a próxima.